Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Vou falar com vocês em época de Natal sobre liberdade, mas primeiro eu vou falar com vocês algumas coisas que aconteceram esse ano e depois eu vou retomar o tema. Peço que ao final do vídeo, se você gostar, dá aquele gostei ali, né, para ajudar o canal. Clique ali no sininho para que você possa receber notificações a respeito do próximo vídeo. Então, nesse ano, eu não me foquei tanto aqui no meu canal, eu acabei fazendo o ano todo vídeos a respeito de futebol. Falei sobre o Campeonato Brasileiro ali, com o Curitiba e o Atlético, que são times aqui da minha região do Paraná. Depois falei também sobre a Copa do Mundo, acompanhei todos os jogos possíveis e dei a minha opinião a respeito daqueles jogos e tal. Percebi que depois de muito tempo eu dei uma saturada de futebol, sabe? Porque uma coisa que era gostosa, que eu gostava de ver e tal, acabou se tornando um pouco mais difícil, já que eu tinha que fazer a análise dos jogos, né? E até eu que torço para o Atlético Paranaense, acabei não tendo assim aquela sensação, né, de torcer, aquela sensação de que o time poderia me dar algum tipo de alegria, porque eu estava bem focado na questão ali dos lances, né? E de como era armado o time e tudo mais. Então, a coisa boa é que eu acabei fazendo uma coisa que eu gosto, acabei me provando ali como bom comentarista, né? Em que pese o meu canal não ter se adiantado muito, ali o meu canal de esportes, né? Mas eu percebi que houve ali algumas adesões, que foi bem interessante, ganhei alguns seguidores, então isso me ajudou bastante. E de certa forma o meu ano se resumiu a isso, né? Eu tive algumas conquistas, mas em algum momento talvez eu fale sobre isso. Quem conhece aqui o meu canal sabe muito bem que eu não falo sobre a minha vida pessoal, né? A não ser em pequenos detalhes. Se alguma coisa que eu achar relevante, eu venho, volto a comentar aqui com vocês e vocês acompanharão a minha opinião a respeito disso. Então, também desejo a vocês aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que esse próximo ano seja muito melhor do que esse ano que se passou. Aos poucos a Covid vai abandonando a gente, né? Pelo menos não é mais aquele bicho de sete cabeças. Tem as vacinas aí, um pouco mais de cuidado aí, né? Com esse vírus. As pessoas já podem sair, já podem cuidar de suas próprias vidas, trabalhar, já não tem mais grandes restrições, né? A gente passou anos terríveis aí de 2000 e 2021, mas acontece que o próximo ano tem um grande sorriso, né? Que seria um ano de tempo aberto, em que as pessoas poderiam fazer o seu planejamento e trabalhar com o que quiserem. Afinal de contas, as restrições praticamente acabaram e dificilmente a pandemia vai voltar com tanta força, né? Mesmo que haja novos vírus, já que as vacinas estão aí. E desejo que vocês realmente consigam aí as suas estabilidades, né? E que os seus sonhos se realizem de todas as formas. Eu vou tentar fazer a cada ano aí um vídeo sobre o Natal, sobre o Ano Novo, né? Para que isso se torne uma tradição aqui no canal. Mas nesse momento eu vou falar sobre liberdade. Então, afinal, o vídeo é sobre isso. Então, pessoal, a liberdade é assim: como você enxerga a liberdade? O que é a liberdade para você? Então, muitas pessoas entendem a liberdade como uma liberdade financeira. O que seria a liberdade financeira? Aquela na qual você não tem mais a dependência de uma busca de recursos. Então, se você trabalha, você recebe uma grana suficiente para que você possa realizar os seus desejos, né, de todas as formas, talvez desejos educacionais, ou talvez desejos materiais, ou talvez planejamentos em que você não precise pensar em parcelamento, ou que você não precise pensar se o dinheiro vai dar, algo assim, né? Então, alguns atribuem liberdade como isso. Outros atribuem a liberdade aquela liberdade que você tem de escolher que tipo de trabalho você vai fazer, né? Então, eu posso ser um escritor, eu posso ser um desenhista, eu posso ser um professor, eu posso ser um motorista de automóvel da Fórmula 1,
eu posso ser um apresentador de TV, eu posso ser o que eu quiser, porque eu tenho essa liberdade. Até os grupos feministas que falam assim que a mulher ela tem que ser o que ela quiser ser, né? Por assim dizer, essa seria a liberdade. Mas a realidade não demonstra exatamente isso. E você dificilmente tem essa possibilidade de escolher o que você quer fazer. Você vai escolher o que você quer fazer se realmente você não tem problema financeiro. Aquilo que eu falei antes, né, da liberdade financeira. Então, de repente, a liberdade pode estar atrelado a várias coisas. Ainda tem a liberdade religiosa, ainda tem a liberdade intelectual. A liberdade religiosa você pode escolher o que você bem entender, né? Escolher acreditar no Deus que você quiser, sem que você seja repreendido ou caçado ou perseguido pelo que quer que você acredite. Isso supostamente a nossa Constituição garante, né? Que você tenha liberdade de culto. E é claro que as repreensões, por assim dizer, ocorrem mais pela sociedade do que pela justiça, né? Ou pela, sei lá, pela polícia, o que quer que seja. Então, essa perseguição seria mais social, e aí cabe a você aprender a lidar com isso, né? É evidente que você não vai ficar provocando, né, alguém de outra religião com os seus entendimentos religiosos. Então você pode fazer a sua pregação, né? Você pode fazer a sua missão sem necessariamente ofender as outras religiões, né? Então, essas liberdades, a liberdade intelectual, então você tem liberdade de pensamento. É claro que até certo ponto, o limite é o crime. Então, nós temos várias coisas criminalizadas, né? Que já fica mais difícil você ter esses pensamentos errôneos segundo a sociedade. Mas, de certa forma, você tem uma liberdade intelectual. Você pode escrever o livro sobre quase todos os temas, a não ser aqueles que estejam descritos no Código Penal, que você não pode fazer nenhum tipo de alusão, porque isso pode te levar a uma prisão, né? Até nem vou falar os temas aqui para não criar nenhuma polêmica. É só para ilustrar que a liberdade intelectual também tem algum tipo de restrição. Então, até que ponto você realmente é livre, né? Então, digamos, você é livre para escolher a pessoa com quem você quer casar, né? Aí você vai lá, se casa e tudo mais. E aí o tempo que vai durar depende ali da sua capacidade de entendimento de liberdade e também do entendimento da liberdade do seu cônjuge. Afinal de contas, o casamento só funciona quando as duas liberdades estão coadunadas. Então, de repente, você ainda se sente bem em relação ao seu casamento, mas o seu cônjuge já não se sente bem. Então, para que a liberdade desse seu outro cônjuge não seja tolhida, ela acaba tendo a possibilidade de sair da relação, ou ele, né, tem a possibilidade de sair da relação. Então, essa liberdade tem tantos aspectos, né, para a gente trabalhar. Quando você realmente se percebe livre, né, então você pode, digamos, a liberdade na religião não é só de você acreditar naquilo que você se propôs a acreditar. Então você é católico, você acredita no Jesus, no Deus, e todos os apóstolos e tudo mais, mas a liberdade de dentro dessa própria religião você ter um pensamento diferenciado. Mas até que ponto? Porque também as próprias religiões têm os seus cerceamentos. Então, assim, você se propõe lá a ser muçulmano, você já não pode tomar bebidas alcoólicas. No caso do católico, você já pode tomar bebidas alcoólicas, né? Os judeus já não podem comer carne de porco, então já tem o seu cerceamento. Os católicos, supostamente, não podem transar antes do casamento. Não é supostamente, é verdade, não pode transar antes do casamento. Só que a maioria dos católicos não respeitam isso. Mas é uma liberdade tolhida. Então, até que ponto você realmente é livre na sua religião, né? O lance é que assim, pô, não tem inquisição, né? Então, você transou fora do casamento, você vai morrer. Não é assim, né? Mas é considerado pecado. Então, ali uma restrição. Aí você não gosta de fazer o seu serviço, né? O serviço que você faz. Você não tem simplesmente a liberdade de ir embora.
Até tem, mas daí você vai arcar com alguma consequência, uma consequência principalmente financeira, né? Que vai criar um problema para você, né? Então, realmente, até onde que vai essa liberdade? Então, essa liberdade de se achar bonito. No final das contas, quem determina a sua beleza é a sociedade. A não ser que você tenha uma cabeça muito aberta em relação a isso e entender que o que as pessoas pensam não é importante para você, você realmente vai ser definido com um determinado grau de beleza. Então, se você é uma beleza padrão, às vezes você vai conseguir, digamos, abrir algumas portas, né? Você tem aquela beleza padrão do comercial, aquela beleza padrão da novela, que é considerado galã e tudo mais. Você às vezes não precisa nem saber atuar. A sua beleza já é o suficiente para você entrar ali na novela das 8, né? Como a gente costumava dizer no nosso tempo, hoje a novela começa às 10 horas da noite, enfim, não é esse o assunto. É, então, assim, essa liberdade, no final das contas, é determinada pela sociedade. Como eu falei para vocês sobre a liberdade financeira, ela só é exercida na medida que a sociedade te reconhece como uma pessoa financeiramente interessante. E aí você tem liberdade de fazer muitas coisas que a maioria das pessoas não tem. Para conseguir essa liberdade financeira, ou você já nasce lá no seu berço de ouro, né? Como existem pessoas assim, ou você vai ter que batalhar muito para chegar nesse patamar de ter essa liberdade financeira. É o que mais, por assim dizer, vai te dar abertura para as outras liberdades, né? Porque eu imagino assim que, por exemplo, se você tem um certo séquito de amigos, né? Com uma condição de liberdade financeira, ninguém vai questionar as suas amizades, né? Se você já não tem tanto dinheiro assim, provavelmente algumas das suas amizades serão questionadas, né? Porque quem é essa pessoa que está com você? Então você tem lá, sei lá, 5 pessoas, né, que está com você e você tem liberdade financeira, você vai no bar, paga para todo mundo e tudo bem. Se você não tem liberdade financeira, você começa a pagar para 5 pessoas, você já vai ser questionado. Ou pela sua família, né? Esposa, filhos, mãe, ou quem quer que seja, ou o dono da casa, né? Porque você leva as pessoas para dentro da sua casa, ou da casa que você está dividindo com alguém, e daí esse alguém fala assim, pô, mas como é que você traz 5 pessoas aqui e você não fala comigo, né? Como é que você gasta tanto dinheiro com essas pessoas e, sei lá, o aluguel está atrasado? Então, é muita coisa, né, a ser dita em relação à liberdade. Aí, então, você pode fazer a escolha do vestibular, por exemplo. Mas quando você vai fazer uma escolha de vestibular, nem sempre você está maduro o suficiente para fazer essa escolha. Então, então eu posso ter a liberdade de escolher, sei lá, ser arquiteto que seja, ou ser um engenheiro, ou ser um filósofo, um físico, um médico, tantas profissões, né, que há para escolher aí. E aí você vai maturando, né, a sua cabeça e de repente ali, passado 4 ou 5 anos, que normalmente é o tempo de uma faculdade, você percebe que não era exatamente aquilo que você queria. Então você teve a liberdade de escolher, mas você não sabia o que escolher. Então a liberdade também está nesse patamar, assim, de você ser livre, mas não ter maturidade suficiente para tomar a decisão certa. Então você pode, sei lá, ter a liberdade de se casar ali com 18, 17 anos, por um motivo qualquer. Às vezes nem precisa ser o caso de uma gravidez indesejada, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Quando você casa mais cedo. Mas assim, você resolveu casar e não havia nenhum motivo para você casar. Você casou porque você fez a escolha. E aí, passado algum tempo, você percebe que aquela não foi uma grande decisão. Mas você já era adulto, você já poderia fazer aquela escolha. Então estava tudo certo na sua cabeça, né? Mas não passa muito tempo, você percebe, poxa, talvez não fosse a decisão correta. E foi você mesmo que tomou, né? Ninguém te obrigou. Você não colocaram uma arma na sua cabeça e falaram assim, você tem que se casar. Então, é muito isso, né? A liberdade também passa por isso, pela capacidade que você tem de tomar a decisão certa. E às vezes precisa de uma maturidade. Então, a liberdade também tem a ver com maturidade, também tem a ver com maturidade. Você ter liberdade sem a possibilidade de
de pôr adiante, de pôr em prática os seus planos, também é bastante complicado. Então, se você não tiver um emprego, né, para tomar essa decisão, sei lá, de comprar um carro, por exemplo, você pode comprar um carro, mas você não tem o dinheiro suficiente para pagar aquele carro. É liberdade. Você pode se casar e não ter lugar para morar, e não ter emprego, e sei lá, e não poder comprar uma peça de roupa para você. Mas é liberdade, né? Então, aí alguns até falam, né, principalmente os poetas, né, não confundir liberdade com libertinagem, né? Que é assim, você tomar decisões completamente inconsequentes só porque você pode tomar essa decisão. Tudo precisa ser analisado, né? Tudo precisa, sei lá, ser preto no branco, ser alguma coisa racional. E às vezes, assim, a grande liberdade, por assim dizer, é quando você atinge uma determinada idade, talvez ali 40, 50 anos, porque também dificilmente com 40, 50 anos você já não tem essa possibilidade de ser livre, de tomar suas próprias decisões, porque mesmo que você tenha filhos, os seus filhos já estão criados, eles já são maiores ou algo assim, e daí você já vai poder cuidar de si mesmo e tomar as decisões que lhe aprouverem, né? E também com mais experiência, com mais capacidade, né? Até com os erros que você cometeu na sua vida, para te direcionar a ideia certa, né? De tomar essa decisão com liberdade. Então, eu vou poder, sei lá, viajar para os lugares que eu queria viajar quando eu era mais jovem. E sem que isso provoque nenhum problema financeiro para mim, né? Sem que isso provoque nenhum tipo de ausência, porque, sei lá, você com 30 anos, casado, um filho de 5 anos, você não pode viajar para a Grécia, porque provavelmente seu filho precisa daquele dinheiro. Provavelmente você ainda está construindo ali a sua casa ou a sua estabilidade financeira. Realmente, a não ser que você seja, sei lá, um Neymar da vida, né? Que com 18, 19 anos já estava com os problemas financeiros resolvidos. Mas sabemos que a maioria das pessoas não são assim. Elas precisam de tempo para fazer a sua construção, né? Para ter, digamos, o mínimo de condições financeiras, uma base financeira, para que você possa tomar uma decisão maior em relação ao dinheiro. E aí a liberdade de falar também é um pouco complexa, porque você pode falar muita coisa, você pode denotar ali uma ideia em relação a alguma coisa mais branda, sei lá, você pode falar a respeito de um livro, né? O que você achou daquele livro, o que realmente o autor quis dizer, né? Mas é uma coisa mais pessoal, e essa liberdade, sei lá, pode ser escrita num jornal, que também não vai criar um problema, né? Nem para você, nem para o autor do livro, porque é apenas uma interpretação. E talvez uma roda de discussão, e evidentemente nessa roda de discussão precisa haver pessoas que gostem de livros, porque senão você também, essa sua liberdade não vai valer de nada, né? Então você senta lá num bar, né? Estou falando que os bares são lugares ruins, né, para literatos, mas é assim, eu acho que precisa ser mais direcionado, né, nesse aspecto para literatos. E então você começa a falar ali e as pessoas não querem falar daquilo. Elas querem falar, sei lá, de YouTube, de Fantástico, de coisas da TV, de Netflix, e você, sei lá, vai falar de Simone de Beauvoir. Você vai ter problemas, né? Porque assim, você tem a liberdade de falar, você tem a liberdade de falar. Mas como eu falei, às vezes a sociedade é que restringe um pouco essa sua liberdade. Você tem que saber onde você está para poder trocar uma ideia em relação a isso. Saber se um ou outro se interessa. Às vezes dos 10 ali que estão ali, um se interessa. Então é com esse cara que você tem que falar, né? Se você percebe que o seu público não está realmente interagindo com você em relação àquilo, você, você tem duas escolhas, né? Ou você encontra um outro público, ou você se adapta ao que o seu público está fazendo ali, ao que eles estão conversando. Senão você vai acabar perdendo a sua liberdade e vai acabar se tornando o chato do local. Então tá todo mundo falando disso, o chato não está falando, tá todo mundo, sei lá, dançando e você não está dançando, você não gosta de dançar. Então assim, até onde que vai a liberdade? Depende muito do grupo que você escolhe, se é que você tem escolha. Porque às vezes, ou você tem uma intelectualidade acima e você não consegue se adaptar àquele grupo, ou realmente os seus gostos não batem com aquele grupo e você não tem condições de estar procurando aí grupos que
sei lá, que falem lá do balé Bolshoi, que seja, né? Que é bem difícil, né, achar pessoas que gostem do balé Bolshoi, ou que gostem de falar disso, né? Então, essa liberdade, eu até estou colocando aqui de um jeito que pode parecer, poxa, talvez todo mundo está perdido, né? Porque é difícil você achar esse público aqui que goste do seu assunto, mas depende muito, né? Porque às vezes você tem a sorte de encontrar essa turma, né, que gosta de falar dos seus assuntos. Ou então, que não estava falando ali, eu passei o ano todo falando de futebol, mas eu passei o ano todo falando de futebol aqui para o YouTube, né? Então, assim, eu não tenho essas pessoas para conversar sobre futebol. E também não é tão simples encontrar pessoas não só que gostem de futebol e que saibam conversar sobre futebol. Porque as pessoas dizem que entendem de futebol, mas o entendimento deles é o Brasil ganhar. É só isso. O Brasil perdeu é ruim, o Brasil ganhou é bom. É só isso que eles sabem falar. Não tem detalhe, não tem análise. Se a maioria diz que o Tite é ruim porque perdeu, mas eles não fazem nenhuma análise do porquê perdeu, né? Se a defesa é boa, se o ataque é bom, se o esquema é ruim, porque eles não sabem. Eles só sabem, perdeu é ruim, né? Então não tem muito assunto. É, é complicado essa história assim, de você buscar essas pessoas certas para você falar a respeito daquilo que supostamente você teria liberdade de falar. Então, se você tem conhecimento de religiões, não é todas as pessoas, não são todas as pessoas que vão escutar você falando sobre a religião, porque tem alguns assuntos pitorescos que de repente não ofendem, mas se você é de uma religião e você elogia uma outra religião, a pessoa já não vai entender que você não quer mudar para outra religião. Você só elogiou porque tem uma coisa legal ali. É mais uma base teológica, né? Uma ideia. E o fato, às vezes, de você deitar uma ideia e falar assim, a ideia do cara é essa, não quer dizer que você concorde, né? É apenas um aspecto que, digamos que é legal como aspecto arquetípico, mas não é exatamente aquilo que você vai adotar para a sua vida. E nem todo mundo entende isso, né? Então, é muito complicado de você conseguir mostrar para essas pessoas que às vezes a sua liberdade depende muito da aceitação das outras pessoas, da aceitação da sociedade em relação à sua liberdade. E esse respeito do tipo assim, eu posso ter a minha opinião e posso muito bem discordar da sua opinião e continuarmos amigos e discutir aquilo com muita tranquilidade. Puxa, você pensa diferente, que ótimo. Eu penso diferente, que ótimo. E de repente a gente chega a um denominador comum e de repente a gente não chega. Mas sabe, a gente pode discutir outras coisas, a gente pode ser amigo, a gente pode jogar um sinuca e ter uma ideia diferente, e discutir uma ideia diferente, e ter pensamentos diferentes. Assim são os seres humanos. Nós temos essa liberdade de expressão e liberdade de aceitação, né? E às vezes até no privado, mesmo que seja uma coisa mais polêmica, que a sociedade não aceita, você pode discutir aquilo ali, sem precisar quebrar a cabeça de ninguém para botar a sua ideia lá dentro, porque isso não vai acontecer. Às vezes até o seu amigo ele vai recuar para não brigar, mas ele não vai mudar de ideia. Porque a ideia está ali na cabeça do cara, ele pensa dessa forma. Às vezes precisa de um pouco mais de maturidade, porque se você tem 5 ou 10 anos mais que uma pessoa, essa experiência de 5, 10 anos, talvez lá na frente ele vai entender o que você está falando. Mas naquele momento ele não entende. Ele tem todo o direito de não entender, tem todo o direito de pensar daquele jeito, tem todo o direito de cometer os mesmos erros que você cometeu, de tropeçar nas mesmas pedras que você tropeçou. Porque às vezes na ânsia de querer ajudar, você não dá a possibilidade dessa pessoa crescer da mesma forma que você cresceu. Então, isso também atrapalha, né? Falei um monte aqui, né? Não sei se ajudei vocês de alguma forma, mas eu queria demonstrar para vocês que a tal liberdade que a gente busca tá, tá ao nosso alcance. Você pode ter essa liberdade, mas depende também muito da sociedade que está à sua volta e de como você exerce essa liberdade. Acho que também o maior canal de liberdade que nós temos aqui é o próprio YouTube, porque você pode deitar as suas ideias, né? Às vezes até sem ter um interlocutor, e quando não tem um debate é bastante complicado, né? Mas a gente pode deitar as nossas ideias aqui tranquilamente,
na maioria das vezes, sem que haja nenhum tipo de represália, porque nós temos o nosso canal, né, que dá a nossa prerrogativa de liberdade para que a gente consiga falar as nossas ideias sem que haja, sei lá, um tipo de inquisição, né, que queira tirar a sua liberdade de expressão. Então, o YouTube é bastante grande nesse aspecto. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Não concordou com alguma coisa que eu falei, fica à vontade aí para discordar. Escreva aí com todo o respeito o que você pensa a respeito. Se eu não falei alguma coisa aqui que lhe ocorreu, pode falar à vontade. E se de repente você gostou do tema, posso voltar a esse tema, né, para falar de outras coisas, de coisas mais abrangentes também em relação à liberdade. Quis fazer esse vídeo porque eu coloquei muito poucos vídeos ali no meu canal esse ano, né? E eu queria brindar com vocês aí com o meu pensamento, para que vocês possam discutir aí e quem sabe a gente chegar aí a um denominador comum do que é a liberdade para cada um de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.